Cultura está de volta e, segundo a Organização Mundial de Saúde, a hepatite C é a principal causa de transplantes de fígado em todo o mundo. No Brasil, a estimativa é de que 2 milhões de pessoas tenham a doença, mas apenas 400 mil estão diagnosticadas. A hepatite C é causada pelo vírus HCV e leva à inflamação do fígado, o que aumenta os riscos de desenvolvimento de outros problemas, como o câncer e a cirrose. A maioria das pessoas infectadas recentemente com hepatite C não apresenta sintomas, o que significa um perigo silencioso para o organismo. E contra esse tipo de hepatite, há tratamento, mas ainda não há vacina. Mas se descoberta de forma precoce e nas fases menos graves, o tratamento pode levar à cura em 70% dos casos. Na reportagem que você acompanha agora, conheça as formas de prevenção e de tratamento da hepatite C. Em 1995, o argentino Carlos Varaldo descobriu que tinha hepatite C. Na época, a dificuldade de encontrar informações sobre o tratamento o incentivou a estudar a doença. Há 15 anos ele está curado. Logo tomou conhecimento que pessoas próximas também passavam pela mesma situação. Com dificuldade de como tratar, decidiu fundar o Grupo Otimismo de apoio ao portador de hepatite. Me tratei por muito tempo, não tinha quase exame, nada, e acabei curado. Um ano depois, uma amiga minha, secretária de um banco, descobre também a hepatite C. Se eu tratar como não tinha tratamento no sistema público, era muito caro, muito caro. E nos dimos conta que a gente não tem que ficar triste porque tem hepatite. Tem que ter otimismo, tem que ter fé para poder vencer. Conseguimos em 2002 tratamento gratuito pelo SUS e continuamos avançando, sempre lutando por novos medicamentos. Até o dia de hoje. Éramos 3 pessoas na primeira reunião, hoje temos 32 mil associados. Paulo obteve apoio do Grupo Otimismo ao saber da doença, já no estágio avançado. Fiz um tratamento com interferon convencional, não curei. Depois fiz um outro tratamento com interferon pegilado, que também não conseguiu curar a hepatite. Então eu fiquei com essa cirrose compensada durante 12 anos. Mas na fila do transplante, com a cirrose, você demora, às vezes, 1 ano, 2 anos e morre na fila porque não tem o fígado. Mas eu tive um tumor no fígado. E com esse tumor no fígado, agrava o teu estado nessa fila, você tem mais pontos na fila. E eu consegui, em 2 meses na fila, eu consegui fazer esse transplante. A falta de sintomas aparentes e de informação acessível dificulta o diagnóstico. Eu já tinha tido um alarme antes, mas eu fiz todos os exames e não acusou. Em 2009, eu realmente constatei que estava com hepatite C. Procuramos a causa, eu sempre fui muito asmática, então uma das causas que poderia ter me ocasionado é porque eu fazia aquela aminofilina na veia, há muitos anos atrás, que era o tratamento que os hospitais faziam quando a gente estava em crise, e talvez ali tenha me contaminado. Causada pelo vírus HCV, a hepatite C é contraída pelo contato com sangue ou objetos contaminados, como instrumentos utilizados por manicures, piercings, tatuagens, caso não sejam devidamente esterilizados. Geralmente a doença se manifesta com sintomas pouco intensos e imprecisos, o que dificulta o diagnóstico. No Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por mês são identificados de 10 a 15 novos casos da doença. Desde 1990, quando foi descoberto o vírus, existe um controle bastante rígido nos bancos de sangue. Com isso diminuiu bastante o número de casos novos de hepatite C. Mas quem tomou sangue antes de 1990 é uma população de maior risco. Então, uma população entre 40 e 65 anos é a população que tem maior risco de estar positiva. Tá? Se você estudar toda a população brasileira, você vai encontrar em torno de 2 milhões de pessoas infectadas, mais ou menos 1 a 1,2% da população. Tá? O pior é que mais ou menos 20% só é que já descobriu. Os outros todos, porque a doença é muito silenciosa, tá? Ele não descobre. E aí só vai descobrir quando já tem uma cirrose ou uma doença mais avançada. A Secretaria Municipal de Saúde tem oferecido os exames em todas as unidades de saúde. Quando eu falo 200 unidades de saúde, são aproximadamente 200 unidades que são as clínicas de saúde da família.
os pacientes chegando nessa unidade com alguns sinais e sintomas, ou fazendo referência em relação à hepatite, ou se nunca fez um teste, o teste rápido está sendo realizado e oferecido. É uma estratégia hoje extremamente importante de que o paciente pode ter o resultado em 30 minutos. Se ele tem um resultado positivo, ele ainda tem uma fase confirmatória, que ele é encaminhado para uma unidade, ele faz o segundo exame e esse resultado sai em 15 dias, ele tem um resultado e com o resultado ele já tem uma referência para tratamento. E a gente segue com uma conversa sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da hepatite C ao vivo aqui no estúdio com o médico João Marcelo de Araújo Neto, que é hepatologista do Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. E você pode participar com a gente pelo telefone ou pelo Twitter. Aproveite esse momento e pergunte, tire suas dúvidas sobre hepatite C. Bem-vindo. Obrigado. João Marcelo, a gente sabe que nos últimos 24 anos, aí, desde a descoberta da hepatite C, se evoluiu muito no sentido de tratamento e de informação. Mas por que ainda tão poucas pessoas identificaram ter essa doença diante desses números de casos muito maiores? Exatamente. A gente, embora a gente já conheça o vírus da hepatite C desde a década de 90, a maior parte das pessoas que têm hepatite C crônica não sabe que tem a doença, justamente pelo fato da doença ser silenciosa. Isso significa que ela não tem muitos sintomas. Então, é por isso, uma das justificativas. Então as pessoas não têm como procurar assistência médica, porque não sentem nada, não sabem que estão com o vírus. E o problema é que quando você descobre numa fase avançada, e aí a gente já chega num problema irreversível, cirrose ou até mesmo um câncer de fígado. Então é importante estar fazendo sempre um check-up. Isso. De que forma fazer isso? A pesquisa da infecção pelo vírus de hepatite C pode ser feita em qualquer posto de saúde, então qualquer um que quiser pode ir ao posto de saúde fazer o teste rápido ou o exame de sangue. Principalmente as pessoas que tomaram transfusão de sangue antes da década de 90, do início da década de 90, quando não se conhecia o vírus de hepatite C, pessoas que compartilham seringa, agulha para uso de droga venosa, ou qualquer outra pessoa que queira mesmo tenha curiosidade de saber se está infectado pelo vírus de hepatite C. Existem outros grupos de risco, além desses que você comentou? Esses são os principais. Existe uma parcela da população que tem o vírus de hepatite C e a gente desconhece a via de transmissão, mas esses são os principais grupos de risco, ou pessoas que fazem também de comportamento sexual de risco, embora a transmissão da hepatite C via sexual seja bem baixa. Você comentou também da importância do diagnóstico precoce, né? Por quê? Além de evitar essas doenças que a gente citou aí, por exemplo, o câncer e a cirrose. O que facilita no tratamento esse diagnóstico precoce? Isso, o resultado do tratamento, a resposta ao tratamento, ela é muito melhor quando você diagnostica o paciente numa fase precoce da infecção, enquanto ainda não tem muita fibrose. Fibrose é a cicatriz que acontece no fígado secundária à hepatite C. Então, quando não tem muita fibrose, o paciente ele responde melhor ao tratamento. E o tratamento, atualmente, ele é feito como? O tratamento é feito com medicação, em torno de 1 ano de tratamento. Medicação, por enquanto, ainda injetável, subcutânea e comprimido. E a gente, hoje em dia, tem as medicações mais novas, com uma taxa de cura bem mais alta do que a gente tinha antigamente. Você me comentava isso antes do jornal, né? Tem muitas novidades nesse sentido em termos de pesquisa. Muita novidade. Até 2 anos atrás, a gente tinha basicamente 2 remédios para tratar a hepatite C. E hoje em dia a gente já tem novas classes de medicamentos já disponíveis no mercado e disponíveis no SUS gratuitamente. E em breve nós teremos também no Brasil outros medicamentos mais novos para o tratamento da hepatite C e com cada vez mais com uma taxa de cura melhor. João Marcelo, veio uma pergunta lá de Jaguaraíva, Paraná. Francisco dos Santos pergunta, como se pega a doença? Pode ser por beijo ou relação sexual? Então, por contato com o sangue, tá? Basicamente dessa forma. Beijo não passa hepatite C e a via sexual passa muito ocasionalmente. Então, casais que fazem sexo monogâmico, via vaginal, o risco é muito, muito, muito baixo, praticamente inexiste. E aí o risco aumenta se é sexo anal, homossexual ou sexo com trauma em que tem exposição de sangue.
Certo. Francisco, obrigada pela sua pergunta, viu? Se você quiser aí de casa aproveitar os minutinhos finais da nossa entrevista, o nosso telefone está aí na sua tela, ou mande uma mensagem para o @Canal Futura. Agora, em termos de Brasil, em relação à América Latina e a outros países, né, nos congressos que vocês costumam frequentar, né? Qual é a percepção que você tem em termos de avanço mesmo de aplicação do tratamento no sistema público de saúde aqui no Brasil? O Brasil está bem avançado no tratamento da hepatite C. O SUS ele disponibiliza a maior parte das medicações para o tratamento de forma gratuita. Isso é uma particularidade bem interessante do Brasil. Outros países não têm essa distribuição gratuita de medicamentos como nós temos. E o SUS hoje disponibiliza todos os medicamentos autorizados pela Anvisa. Ou seja, é uma condição atual, assim, promissora também. Isso, com certeza. Em termos de abertura para esse mercado da indústria farmacêutica, para as novas pesquisas também. Você acredita que essa medicação vai estar disponível no sistema público de saúde em breve? Os novos medicamentos que já estão disponíveis em outros países e que estão chegando ao Brasil, eles não estão disponíveis no SUS porque ainda não estão autorizados pela Anvisa. Mas em breve estarão disponibilizados pela Anvisa e a gente espera que o SUS incorpore essas medicações também. Tá, uma última perguntinha bem rápida. Um telespectador diz que tem um grau 2 de gordura no fígado, já recebeu transfusão de sangue em 1987 e teve câncer de mama em 2000. Pode ser uma consequência do medicamento ou pode ser hepatite C? Fica difícil responder assim, né, com um diagnóstico, mas... A gordura no fígado, quem tem hepatite C tem até um risco maior de ter gordura no fígado, mas a gordura no fígado é uma outra doença chamada esteatose. Então, se ele tomou transfusão de sangue, eu não me recordo quando foi. Foi em 1987. 87. Então, ele tem que fazer o teste, a pesquisa, se ele tem infecção pelo vírus da hepatite C. Tem que investigar, né? Isso. João Marcelo, obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos aqui. Até uma próxima oportunidade. Com certeza. E você de casa, fica aí, porque a gente volta daqui a pouquinho com mais Jornal Futura. Veja no próximo bloco o treinamento de quem se aventura no paraquedismo.